E aí, pessoal, bem-vindos à nossa revisão aí de funções e de logaritmos. Nós vamos trabalhar com algumas questões da SpaceX e da AFA. Essa primeira questão caiu na SpaceX no ano de 2015. Então a gente tem que avaliar essa função, que é definida por mais de uma sentença, e identificar qual gráfico melhor a representa. Então vamos lá. Nós temos aqui na parte de baixo uma função quadrática, e essa função tem a concavidade para cima, porque o nosso a é maior do que zero, o nosso a aqui é 1, ok? Bom, então isso já nos permite eliminar as funções que têm a concavidade para baixo, que é o caso da alternativa B, já está fora então, e a alternativa D. As parábolas das alternativas A, C e E são exatamente iguais. Elas cortam o eixo y no ponto x igual a 0, y igual a 2. Elas possuem vértice em x igual a 1 e y igual a 1. E quando o x vale 2, o y está valendo 2 em todas elas. Isso significa que nós já extraímos tudo o que podíamos da sentença de baixo. Temos que observar agora a sentença de cima. 4 menor do que o módulo de x menos 4, se 2 menor do que x menor ou igual a 7. Então, temos que avaliar esta função no intervalo entre 2 e 7. Observando aqui as imagens, nós vemos que para x igual a 4, nós temos y igual a 1 na letra A. Para x igual a 4, nós temos y igual a 4, tanto na letra E quanto na letra C. Bom, se o x é igual a 4, se o x assume o valor 4, então nós temos 4 menos 4, 0. E o y vai valer 4. Portanto, a letra A também está errada, nós já podemos eliminar. Ficamos com as letras C e E. Na letra C, a imagem do 7 é o 1, e na letra E, a imagem do 7 é o 0. Reparem que quando nós substituímos o x por 7, vamos ficar com 4 menos módulo de 7 menos 4. Ou seja, 4 menos módulo de 3. Só que 4 menos módulo de 3 não pode ser 0. Então, nós eliminamos aqui a letra E, ok? O módulo de 3 é igual a 3 e 4 menos 3 é 1, o que nos dá como resposta a alternativa C, ok? Então, apesar de envolver até uma função modular, que nós ainda vamos ver com mais detalhes, reparem que o conhecimento da função modular não foi necessário para a gente resolver, para a gente determinar o gráfico. Bastou um conhecimento aí de funções de maneira geral, ok? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão da AFA, que envolve análise de dois gráficos. Então são duas funções reais, domínio e contradomínio aqui reais, e aí a gente tem que analisar essas alternativas. A primeira alternativa nos diz que o quociente entre as funções g e f é menor ou igual a 0 para todo x real, tal que 0 menor ou igual a x menor ou igual a d. Essa alternativa está nos dizendo que o quociente será negativo para todo x no intervalo de 0 até d, ou seja, para todo x aqui nessa situação, nesse intervalo. Então, vamos pintar aqui esse intervalo. Acontece que para saber se o quociente da função é positivo ou negativo, basta a gente aplicar a regra dos sinais. A gente não precisa fazer nenhuma conta, só analisar de fato o gráfico. Bom, nós vemos aqui, por exemplo, que no intervalo entre 0 e b, a função f é positiva, porque ela está acima do eixo x,
e a função g também é positiva, pela mesma razão. Então, nesse intervalo, o quociente é positivo. Portanto, a afirmativa A já está errada, já vamos eliminar. A letra B nos diz que f de x é maior que g de x apenas para 0 menor que x menor do que d. Bom, entre 0 e d, de fato, a função f é maior do que a função g, porque o gráfico de f está acima do gráfico de g nesse intervalo. Mas será que é apenas nesse intervalo? Temos que procurar se isso não acontece para os demais intervalos. Bom, para x maior do que d, a função g já fica acima da função f. Então, para x maior do que d, não serve para a gente. Agora, para x entre 0 e a função g continua maior, então esse intervalo não interessa para a gente, mas para x menor do que a função f está acima da função g. Apesar de ambas serem negativas, a função f está acima, portanto, ela assume valores maiores do que a função g. Então, não procede o fato de ser apenas para x entre 0 e d. Para x menor do que a função f também é maior do que a função g. Então, a letra B está eliminada. Vamos analisar agora a alternativa C. A alternativa C nos diz que f de A menos g de f de A sobre g de C mais f de D é maior do que 1. E pode parecer um pouco estranho comparar essa expressão com algum valor, porque nós não conhecemos a imagem de praticamente ninguém aqui. Então, essa é a dificuldade da alternativa C. Mas não se desesperem, vamos fazer passo a passo. Então, na alternativa C, a gente tem f de A mais g de f de A sobre g de C mais f de D. F de A é igual a zero, porque A é uma raiz da função f, ok? Então, nós já podemos trocar esse f de A por zero. G de f de A, por sua vez, será igual a g de zero, ok? Então, temos zero mais g de zero, que é o próprio g de zero, sobre g de c mais f de d. G de c, por sua vez, também é zero, porque c é uma raiz da função g. Então, nós só temos que avaliar g de zero sobre f de d. Então, já deu para reduzir bastante aí a nossa expressão. Agora temos um pequeno problema. G de zero é esse pontinho aqui, que eu não conheço. F de D é esse pontinho aqui, eu também não conheço. Então, G de D, ó, ele vai bater em algum lugar aqui, era para ser reto, né? Mas vai bater em algum lugar aqui. E G de zero está aqui. Eu não sei quais são exatamente esses valores, mas o meu objetivo é descobrir se esse quociente será maior do que 1 ou não. Reparem que g de zero está abaixo de f de d, e ambos são valores positivos. Portanto, g de zero é menor do que f de d. Se isso acontece, esse quociente aqui será menor do que 1, ok? Então, a alternativa C está eliminada também. Nos sobrou a alternativa D, mas mesmo podendo fazer por eliminação, vamos determinar se a alternativa D de fato está correta, ok? Então vamos lá. Bom, a afirmativa D nos diz que f de x vezes g de x é maior ou igual a zero para todo x real, tal que x menor ou igual a b, ou x maior ou igual a c. Então, vamos lá. Temos que avaliar os seguintes intervalos. Quando a gente quer saber se uma função é positiva ou negativa, nós temos que avaliá-la por intervalos, ok? E aí, esses intervalos, a chave para esses intervalos são exatamente as raízes.
Então, A é uma raiz, vamos avaliar x menor do que A. B também é uma raiz, então nós temos que avaliar também o intervalo x entre A e B. A próxima raiz é o C, então nós temos que avaliar também x entre B e C. E, por fim, nós temos que avaliar x maior do que C, que é o restante desse intervalo. Para x menor do que A, nós temos a seguinte situação. Tanto a função f quanto a função g estão abaixo do eixo x. Então, elas são ambas negativas. Então, quando eu multiplico o valor de uma pelo valor da outra, nós vamos obter aqui um valor positivo. Então, o produto das funções f e g será positivo nesse caso. Para x entre a e b, notem que tanto o gráfico da função g quanto o gráfico da função f estão agora acima do eixo x. Então, ambas são positivas, e aí o nosso produto também será positivo. Agora temos que avaliar o intervalo entre b e c. Entre b e c, o gráfico da função f está acima do eixo x e o gráfico da função g está abaixo do eixo x. Então, nós temos a divisão de um número positivo por um número negativo, o que nos diz que o produto é negativo. Por fim, para x maior do que c, ambas as funções voltam a ficar acima do eixo x, ok? Então, o produto será positivo. Agora, nós voltamos a avaliar a alternativa D. Então, produto positivo para todo x real está o quê? X menor ou igual a B ou x maior ou igual a C? De fato, x maior ou igual a C, o produto é positivo. Aqui eu coloquei maior do que C, mas a gente tem que considerar aqui também o x maior ou igual a C, ok? Já que C é uma raiz, a imagem de C é zero, por isso o x maior ou igual a C. E aqui, x menor ou igual a b, nós temos esses dois intervalos, x entre a e b e x menor do que a. Bom, em ambos esses intervalos, a função é positiva, então também está cumprindo o que temos aqui nessa sentença. Portanto, a resposta é a alternativa D, ok? Por fim, vamos agora para a questão da SpaceX. Essa é uma questão da SpaceX do ano de 2010 e ela pede o conjunto solução da inequação x elevado ao log de x mais 1 ao quadrado na base x menor ou igual a 4, no conjunto dos reais. Bom, aqui nós temos a nossa incógnita x no logaritmando, na base do logaritmo e na base da potência. Então, pode parecer até um pouquinho complicado de resolver, porque o x aparece em vários lugares. Mas existe uma propriedade dos logaritmos que nós já vimos, que diz que quando nós temos uma base que é a mesma base tanto da potência quanto do logaritmo, a gente pode cancelar essa base e o logaritmo, obtendo assim x mais 1 ao quadrado menor ou igual a 4, ok? Então aqui, aplicando a propriedade, já simplifica bastante, porque nós não temos mais nem logaritmo, nem exponencial. Temos aqui uma inequação quadrática. A gente até poderia resolver essa inequação quadrática abrindo aqui o lado esquerdo, né, comparando com o zero, resolvendo por meio de uma inequação produto, mas como nós já temos um quadrado perfeito, fica mais simples de resolver. Nós podemos simplesmente extrair a raiz quadrada de ambos os membros, tomando um certo cuidado, ok? Não escreva somente x mais 1 menor ou igual a 2. Existe a possibilidade também do x ser negativo, ok? Então, a gente tem que incluir também o menos 2. Então, quando a gente aplica a raiz quadrada nesta inequação, nós vamos obter menos 2 menor ou igual a x mais 1 menor ou igual a 2.
Então, muito cuidado com isso. Muita gente acaba errando esse tipo de inequação quando resolve dessa forma. Você até pode tirar a raiz quadrada, mas lembre-se da parte negativa também, ok? Bom, para resolver essa inequação é bastante simples, a gente nem precisa dividir em duas inequações. A gente pode simplesmente trabalhar com todas ao mesmo tempo. Para isolar o x, é só a gente diminuir uma unidade. Só que se a gente diminuir uma unidade aqui no centro, a gente também tem que diminuir tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então, fazendo isso, nós obtemos menos 3 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Parece, portanto, que a resposta é a letra D. Só que aqui tem uma pegadinha. Uma coisa que a gente sempre faz quando a gente resolve inequações logarítmicas é fazer as condições de existência do logaritmo. E o conselho que eu sempre dou para vocês é que isso seja feito logo no começo, antes até de resolver a inequação. Só que aqui eu deixei para o final de propósito, para vocês verem o que acontece quando a gente esquece, quando a gente ignora essas condições de existência. A chance de errar é muito grande. Então, nós vamos aplicar agora a condição de existência. O logaritmando tem que ser maior do que zero, então x mais 1 tem que ser maior do que zero. E a base do logaritmo também tem que ser maior do que zero e diferente de 1. O mesmo vale para a base da potência. Então, nós temos as condições de existência, x maior do que zero e x diferente de 1. Reparem que o x maior do que zero já engloba o x mais 1 maior do que zero, ok? Então, como x tem que ser maior do que zero, nós já eliminamos as alternativas D e E. Pode parecer, então, que é só colocar o zero e aí a gente marcaria, por exemplo, ou a alternativa B ou a alternativa C. Só que essas alternativas contêm erros também. O x tem que ser maior do que zero e não maior ou igual a zero. Portanto, a alternativa B está eliminada. Além disso, o x tem que ser diferente de 1. Bom, se o x tem que ser diferente de 1, 0 menor que x menor ou igual a 1, não é solução. O 1 não entra no conjunto solução. Portanto, a nossa solução é 0 menor que x menor do que 1. Reparem que nessa questão, a banca não quer simplesmente saber se você sabe resolver essa inequação. Depois de chegar no conjunto solução inicial, você também tem que aplicar as condições de existência. E, mais uma vez, eu faço apelo. Façam essas condições de existência logo no começo. Quando a gente faz logo no começo, a gente já elimina de cara duas alternativas erradas, ok? E reparem como, de propósito, as alternativas são muito próximas. Então, são muitos detalhes que você realmente tem que associar na hora de resolver essa inequação. Então, eliminamos a alternativa C e ficamos com a alternativa correta, que é a alternativa A, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até a próxima aula e bom simulado para vocês.